A arte é essa expressão do que não tem palavras. É uma maneira daí de não precisar explodir em outros ambientes. Esse projeto, digamos que ele já é a porta de entrada da escola. Não é à toa que ele trabalha com os primeiros anos. Mostrar, eles têm muita coisa boa para oferecer. Na escolha das cores, na forma dos riscos, né, na organização da tela, nós podemos identificar, né, uma pessoa mais organizada e a evolução também, né? Como prevenção e como tratamento, projetos que envolvem a livre expressão contra a violência. Esse é o tema do TVE Repórter dessa semana. Escola Estadual Padre Réus. O ano é 2006. A escola, que estava pronta para o início do ano letivo, é depredada. E o pior, a violência veio justamente de quem mais precisa da instituição: os próprios alunos. A situação, que infelizmente não é tão rara na rede pública, acende um alerta na comunidade escolar. No mesmo ano, surge aqui o projeto Escola Sem Violência, que há 11 anos vai além de mediar conflitos entre os mais de 1.100 estudantes. Ele traz a arte para a vida desses adolescentes. Esse projeto, digamos que ele já é a porta de entrada da escola. Não é à toa que ele trabalha com os primeiros anos. Agora, logo que a gente começa a notar na relação entre eles, na relação deles com o professor, algum sintoma de que tem uma brincadeira passando do limite, que essa brincadeira ela pode ferir, ela pode gerar uma situação que, digamos, ao se prolongar, se torne um caso de bullying, nós agimos. O conflito, ele é, muitas vezes, uma situação que vai tendo desdobramentos e vai se agravando. Então, na medida em que tu atua logo no início do conflito, de uma forma pedagógica, né, a gente vai buscando outras alternativas, chama os pais, né, e com isso a gente consegue reduzir quase que a zero o índice de violência na escola. A arte está por toda a escola, na sala de aula tradicional e também nesse espaço onde os alunos estudam a história da arte. Nesse semestre, eles se debruçam sobre a obra de Tarsila do Amaral, expoente do modernismo brasileiro. Mas aqui, além de cultura, a arte traz outros aprendizados. A arte é essa expressão do que não tem palavras. E quando isso é expressado, o indivíduo se alivia um pouco daquilo ali de uma forma incrível, através da cor. Conteúdos sérios, traumas sérios, vêm coloridos. E aí ele vai se aliviando. Então começa a entrar então, o ensino-aprendizagem, que é imprescindível para a educação. Tem que ter um clima harmonioso na escola, porque é aí que os neurônios espelhos entram no cérebro para a aquisição de novas oportunidades de comportamento, para a aprendizagem. Essa turma é do primeiro ano do ensino médio. Muitos dos alunos vêm de outras escolas e carregam consigo as marcas do bullying e da convivência nada harmônica entre os pares. Eu tinha muitos amigos que sofriam muito mais bullying que eu e era raro eles irem na aula justamente por causa disso. A pessoa que não está feliz em si tenta passar essa negatividade para cima de outra pessoa, mas eu acho que é uma coisa completamente errada. Só que agora o abuso ficou no passado. Eu vim de uma escola particular, né? E a escola pública é outra realidade, mas eu estou me adaptando bem e esse ambiente aqui é bem familiar e faz me adaptar mais rápido. No meu outro colégio eu estudava mais a história da arte e agora aqui estudar, fazer, pintar, mexer mais prática é bem mais interessante. Tu acha que a cabeça fica limpa depois quando tem que estudar matemática, física? Sim. Esvazia total, né? Depois na aula quando sobrecarrega na aula de física, matemática, depois aqui sai tudo. A arte é terapêutica por si só, porque ela dá retornos assim
muito subjetivos e muito fortes, né? Com um nível de intensidade muito grande. E acho que é muito legal quando você está criando alguma coisa, o processo de criação por isso. Ainda mais na adolescência, né? Que está se desenvolvendo muitas questões de identidade, se tem muitas dúvidas, se tem, às vezes, em alguns momentos, uma autoestima muito baixa, né? Dúvidas do que fazer, sobre si mesmo. Então, eu acho que a arte ajuda nesse processo de uma maneira muito natural. A psicóloga Marília Krieger acompanha o projeto há um mês. O trabalho em campo vai municiar sua pesquisa sobre adolescência e arte. O caminho da arte, ele ajuda muito a liberar essa energia para criar algo diferente aí, né? Quando tu encontra um caminho, seja via arte, ou qualquer expressão artística, e tu direciona aquela energia para aquilo, eu acredito muito que é uma maneira daí de não precisar explodir em outros ambientes. Não que isso por si só vai resolver todos os problemas do mundo, mas é algo assim natural, né, que eu acho que ajuda muito a pessoa e a sociedade de forma geral, né, de poder se expressar e de colocar essa energia através da arte. Essa expressão está nos corredores da escola. O espaço, que já é animado com a beleza e vivacidade dos jovens alunos, fica ainda mais colorido com o resultado do trabalho. O corredor principal é uma espécie de galeria de arte. Turmas anteriores fizeram releituras de obras de grandes artistas, como o americano Jackson Pollock, e o gaúcho Iberê Camargo. É aprendizado de arte que também serve para a vida. Eu me sinto muito bem, porque nas outras escolas era muito diferente, a gente não tinha todo esse acesso e as aulas eram diferentes, não tinha toda essa dinâmica, era só pintar qualquer coisa e deu. E agora tem até uma psicóloga, a gente trabalha melhor, fazendo os autorretratos, pintura, então eu me sinto melhor. Na aula de artes a turma fica muito unida porque trabalha em grupo, né? Então isso une muito a turma e acaba que o pessoal fica se gostando mais. Do Escola Sem Violência deriva outro projeto, o Arte e Inclusão, que vai dar conta de questões mais profundas do que os arroubos juvenis e o bullying em sala de aula. Aqui na fase onde jovens infratores cumprem medidas socioeducativas, o Arte e Inclusão consegue trazer luz e cor a ambientes que antes eram dominados pelo cinza. E o projeto vai além. É mais do que transformar a aparência do local. Através da arte, esses jovens privados de liberdade buscam a ressocialização, um pouco de paz interior e, principalmente, a redenção. O projeto está em diferentes casas da fase há 4 anos. Aqui, na comunidade socioeducativa, a CSE, existem oficinas há 2 anos e meio. O Arte e Inclusão é uma maneira de mostrar que, mesmo sendo infratores, eles têm muita coisa boa para oferecer. A infração que eles cometeram no decorrer da vida deles é apenas um fato. Eles são jovens como outro qualquer, que tem muito a oferecer de coisas boas para a sociedade, para a família, para todos nós. A gente tem vários bons exemplos que saem daqui, retornam com seus familiares, retornam com sua esposa, com seus filhos, para mostrar que estão bem, que estão trabalhando. Então, sempre tem um retorno, sempre tem algo de bom que fica construído na vida deles. Os alunos já fizeram releituras da obra do pintor mineiro Aldemir Martins, com figuras de galos e gatos que resgatam a infância. As bicicletas de Iberê Camargo remetem à época de brincadeiras e liberdade. Já a crueza e violência humana expressas em Guernica, painel de Pablo Picasso que denuncia o bombardeio da pequena cidade espanhola por aviões alemães na Segunda Guerra, encontra eco na história sombria desses adolescentes. Esse trabalho que a gente fez aqui com eles, da Guernica, eles puderam, nesse elemento, a Luísa deu toda a explicação de Picasso, toda a história de como é que a obra foi construída e eles puderam inserir elementos que eles criaram. E aí, a partir dos elementos que eles foram colocando nas telas, a gente foi também trabalhando com eles o que significava aquilo ali para eles e dando um retorno, né,
do pássaro, da flor sendo atingida. Eu acredito na arte como também a nossa participação como também um instrumento de atendimento, como uma outra abordagem fora daquele espaço do atendimento, da sala, do individual, mas ali no coletivo, dele se relacionando com os outros guris, distensionado, livre daquela pressão, daquela coisa do atendimento mais que é coisa de tempo, de delito, e ali ele poder falar da vida, poder falar de todo mundo, e depois isso você poder ser aprofundado, se for necessário. Já é gancho para a gente também poder trabalhar toda a questão da inclusão no mercado de trabalho, o retorno para a família, tantas outras coisas que ele vai ter que, às vezes, experimentar pela primeira vez quando ele vai ser desligado, né? Poder resgatar também tudo, uma série de vulnerabilidades, ausência de coisas que antes na infância não tiveram acesso, foram privados desse acesso. Né? A gente tem muitas famílias assim muito motivadas com esse processo. As turmas são sempre de 6 alunos. Esse grupo já está na 4ª oficina, que faz parte das atividades curriculares da Escola Estadual Tom Jobim, a escola que funciona dentro da fase. Quando tu trabalha com um adolescente privado de liberdade, tu trabalha com a tristeza, tu trabalha com delito. Então o professor, ele tem que ter uma preparação, uma formação toda especial, né? Porque ele não vai trazer só o conhecimento, ele não vai trabalhar só os planos de estudos voltados ao conhecimento, ele vai trabalhar todo um outro olhar. Ele tem que trazer o conflito a partir da cultura da paz, voltado todo para um olhar especial. E é isso que a escola tenta resgatar, não só o conhecimento, mas o elo perdido. Onde está? Onde se perdeu isso? Lá na rua, e que aqui a escola tenta resgatar. Então, as oficinas da Arte e Inclusão, ela tem vários papéis. Trazer a cultura para dentro. Quem é Picasso? Quem foi Picasso? Então, essa Arte e Inclusão, ela agrega, ela traz valor, ela é transdisciplinar. Ela permeia por todas as disciplinas. Ela é a nossa âncora no mundo real. O trabalho é artístico, pedagógico e terapêutico. A gente tem um caso de um menino assim que a gente acompanhou 2 anos e ele dizia, quando ele chegou, eu não sou mais nada além disso, eu não sou mais nada além de ser bandido, eu não sou mais nada além de ter uma arma na cintura. Quando ele entrou na oficina, ele começou a ser muito caprichoso com a tela, com a tinta, pedindo assim auxílio em técnicas super difíceis, né, para o professor. E a gente começou a falar, bom, olha o que tu pode ser. A gente tenta produzir afeto neles, compartilhar com os grupos, né, a convivência que eles têm no grupo, assim, eles aprendem muito, né, até rivalidades que eles têm, conflitos já de grupos de fora, de Porto Alegre, né? A gente consegue trabalhar várias questões ali e a gente acredita muito, assim. A arte pode recuperar, então? Pode. Quanto mais a gente aprende, melhor, né? Sempre é bom aprender coisas diferentes, né? O cara não está na rua, o cara não sabia as coisas. Você está estudando, né? Tô. 2º ano, ensino médio. E o que você pretende a partir da conclusão dos estudos? Para me ajudar para sair daqui, né, dona? Para, quem sabe, se o cara tiver a oportunidade na rua, mudar, seguir outro caminho, o cara segue, né? Arte é denúncia, ela denuncia as minhas mazelas também, mas denuncia de uma forma de cor. Então eu vejo ali aquela cor que eu vi no dia que mataram meu pai na minha frente. Então aquilo sai de mim para ali e ali me alivia um pouco. É muito Freud isso, né? Me alivia e eu fico predisposto ao ensino-aprendizagem. Aquela grade ali, ele não tem como dizer como é que ele está aqui dentro, entendeu? Então aquilo ali demonstra, um outro viés da arte. Aquelas algemas partidas, quer dizer, que palavras tem para se dizer isso, entendeu? A arte tem, a imagem. Por que você escolheu essa temática? Porque é um horizonte, um lugar que não tem nada para te prender, um lugar solto.
Esse é o melhor lugar para Esse é o melhor lugar. Horizonte. Horizonte. Por que o pato tá na lagoa? Eu vi que esse teu cisne aí, ele tá... Solto. Eu não queria aprender, não. Queria deixar solto. Era o que eu queria pra mim também. Tá solto. Além de eu ser um reciclador de material, eu sou reciclador de vida, né? A arte é uma forma que a gente possa trabalhar os conflitos. A cena é triste. A oficina Arte em Metal, que o artista visual Ricardo Cardoso ministra na FASE, trabalha a arte como forma de expressão e também como possibilidade de um trabalho futuro. Ele teria basicamente 3 coisas que ele poderia fazer. A primeira e mais fácil seria trabalhar no ramo da serralheria, que é fabricar portas, janelas, grades, né? Aí, num segundo momento, já é um pouco mais de qualificação, seria fabricar peças utilitárias, uma mão francesa, um kit para ferramenta para lareira. E um terceiro ponto seria ele se descobrir um artista e fazer peças artísticas. A oficina oferece, sobretudo, uma perspectiva de futuro. O que você pretende fazer quando estiver lá fora? Porque tem um amigo meu lá que eu vou trabalhar com ele. O que tem esse amigo? Ele tem solda, chapeação. Acho que com isso vai conseguir criar tua filha? Vou. Tá tem bem. que pensar nela, né, dona? A profissionalização, tanto para a metalurgia quanto para o artesanato, é uma realidade. Como eu tenho uma estreita relação com a Casa do Artesão, quando termino o curso, a gente faz com que venha um técnico da Casa do Artesão até aqui, as instalações do Secomp, da FASE, e aí eles vão aferir se esse rapaz, esse menor, tem a condição de ganhar a carteira, mas ele tem a condição de, aquilo que ele fabricar, ele pode fazer nota fiscal, além de outras vantagens que a Casa do Artesão também dá para qualquer artesão. Ricardo teve a oportunidade de encontrar um ex-aluno na Casa do Artesão, comercializando os próprios trabalhos. Para mim, foi todo o pagamento de todo o trabalho que eu fiz, né? O psiquiatra forense Montserrat Martins foi supervisor da Escola Tom Jobim na FASE e batizou o projeto Arte e Inclusão. No dia a dia, as pessoas são oprimidas por uma série de dificuldades, ainda mais essa população específica, né, que está na FASE. Então, dificilmente a pessoa consegue ver aspectos positivos no seu dia a dia. Quando ela tem possibilidade de expressão artística, ela estimula aspectos sadios da personalidade que vão ter boas consequências na sua relação com as outras pessoas. A arte também foi a saída encontrada por Rodrigo dos Santos Ramos, mais conhecido como Rodrigo Sabiá. O apelido veio do passarinho que gosta de cantar e voar. Mas Rodrigo cometeu um crime e perdeu a liberdade. Cumpriu 6 anos na penitenciária estadual de Jacuí. Eu acabei entrando para o mundo do crime por conta dessa ociosidade. E ficava ali praticamente à mercê de toda essa violência que tinha à minha volta. E daqui a pouco eu cresci vendo aquilo ali, daqui a pouco eu estava fazendo parte daquilo ali. Na penitenciária de Jacuí, Rodrigo conheceu o projeto MCs para a Paz, ou Multiplicadores de Cultura para a Paz. A psicóloga Maristela Mostardeiro é autora do projeto, que existe há 10 anos, mas no momento passa por uma reformulação. Essa é a primeira vez que Maristela visita a usina de reciclagem que o ex-detento montou ainda quando estava no semiaberto. Chegar aqui hoje, para mim, foi muito emocionante. Eu nunca tinha vindo no local de trabalho dele, né? Local que ele construiu assim, ó, tijolo por tijolo. Não foi assim uma coisa que surgiu, não.
Foi pesado, foi difícil e ele chegou lá. Nós formávamos multiplicadores, ou seja, pessoas de lideranças positivas, que fossem replicar coisas boas quando saíssem. A ideia não era ajudar uma pessoa que saísse bem e era isso, né? A ideia era de que essa pessoa voltasse à comunidade e pudesse fazer bem para outras pessoas também. Maristela explica que o projeto busca ordenar o sentido de pertencimento dos detentos. Quando um jovem entra dentro do sistema carcerário, a força do grupo ela é muito maior do que a força do indivíduo. E maior até que a força da própria família ou da mãe que vai visitá-lo, com certeza. E essa pessoa fica presa a este grupo. A ideia desse projeto é retirar essa questão de pertença a um grupo negativo e trazer para um grupo de pertença positiva. No caso, o hip hop, porque é uma cultura conhecida, é uma cultura que fala sobre a vida deles e que tem toda uma força de atração. E foi justamente a música e a força do hip hop que atraiu o Rodrigo para o projeto. Eu me vi muito, diversas vezes, dentro de músicas ali, falando uma realidade de um cara que passou por isso, passou aquele outro, e eu me enxergava ali, falava a história do cara que morreu, e eu, tipo, pá, isso aí me lembra um amigo meu, sabe? Quando eu entrei no projeto, eu já tinha um pensamento, ideias, coisas que eu queria fazer, projetos de vida e tudo mais. Mas o projeto, ele alimentou isso e me ajudou a, digamos, de certa forma, estruturar todos os meus pensamentos, as ideias, coisas que eu queria fazer. Atualmente ele administra um negócio próprio que envolve reciclagem. Comprou uma casa e trouxe a mãe para viver junto com ele. No trabalho, o ex-detento dá oportunidade a outras pessoas que também passaram pelo sistema prisional. A oportunidade de emprego ninguém dá, são poucos. Mas uma arma, uma boca para traficar é oferecida de esquina em esquina, assim, sabe? Então, é a barreira que eles acabam encontrando, então, tipo, acabam se decepcionando muitas vezes com preconceito. Rodrigo busca romper esse ciclo. Ele também se transformou no multiplicador do projeto em parceria com especialistas como juízes, psicólogos e assistentes sociais. Já dei palestras em presídios, na FAS, em diversos lugares, escolas, faculdades. Além de eu ser um reciclador de material, eu sou um reciclador de vida, né? Se a arte é capaz de promover a reinserção social, ela também tem poder terapêutico para as inquietações do corpo e da mente. Muitas das vezes é o caminho da liberdade, nem que seja apenas da liberdade do pensamento. O Instituto Psiquiátrico Forense, o IPF, tem uma população carcerária de 170 pessoas. Aqui eles não são chamados de detentos, mas de pacientes. É que eles cometeram crimes, mas não têm plena consciência disso. A arte-terapia entra nesse contexto para trazer alívio ao sofrimento psicológico. Eles, em vez de cumprirem uma pena, eles fazem uma medida de segurança. O diferencial é previsto por lei um tratamento, né? Então, por isso eles não têm assim um tempo fechado como a pena, né? Eles vão sendo avaliados periodicamente e assim que é possível, eles começam a reinserção novamente dentro da família e na sociedade, né? Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Nise da Silveira revolucionou a psiquiatria no Brasil dos anos 40, no século passado, ao utilizar a pintura e a escultura como terapia ocupacional. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. A gente tem uma ideia de que a arte é uma forma em que a gente possa trabalhar os conflitos internos de cada um e simbolicamente, né,
poder transferir para a pintura os seus sentimentos, seus conflitos e, ao mesmo tempo, não atuá-los, né? No IPF, o projeto recebe verbas pecuniárias do Judiciário, que é o dinheiro proveniente de multas aplicadas pela Justiça. Nas oficinas, o professor Aloysio Pedersen traz para os pacientes as referências de Jackson Pollock, Vassily Kandinsky, Paul Klee e Mondrian. Isso aí é um filme, ele não está fazendo direito como é que é. Mas, então nós estamos cobrindo primeiro para dar uma força legal na cor e depois, em cima disso, vocês estão vindo com as linhas. Ó, perfeito. Demais, Nestor. Tudo colorido. Primeiro tu está dando uma camada... Não é só uma tinta, é várias. Várias. Primeiro tu está dando uma camada só. Vai secar e tu vai fazer isso. Tá? Isso se chama expressionismo, que a gente está fazendo. Mas mais do que ter acesso à história da arte, os pacientes aqui entram em contato com a sua própria história. Essas obras aqui são um texto, são um verso, são onde a gente não consegue atingir no nosso inconsciente, ela nos fala a dificuldade que eles podem ter de expressar, está tudo aqui, está escrita aqui. Nesse espaço, a pintura é um verso, a pintura é um texto. Os conteúdos vêm todos aqui, conteúdos fortes, conteúdos sérios, eles estão cifrados em cores, em linhas. Tu gosta da floresta? Gosto. Faço o desenho do verde, porque o verde mostra natureza, coisas de animais selvagens. E também os passos, os rios, os riachos, cachoeiras, é coisa de natureza, aonde tem muita vida. Uma árvore, uma planta, é uma vida. A psiquiatra Andréa Negrelli diz que esse paciente seguidamente se refere a uma fera que vive dentro dele e que se manifesta quando ele está sem medicação. Na escolha das cores, na forma dos riscos, né, na organização da tela, nós podemos identificar, né, uma pessoa mais organizada. E a evolução também, né, conforme vai a pintura, vai se organizando e cada vez mais a tela ficando de uma forma diferente. O momento de tomada de consciência do crime é um momento de dor. Esse contato com a realidade eles perderam, né, no surto. Então, muitas vezes, quando eles retornam, então, né, a consciência e a realidade, é traumático. E isso aparece na pintura. O ocre veio com laranja, com vermelho, tá ficando muito bom. Muito bom. Não, minha gurizada aqui é fogo. Muito bonito.